O governo estadual pode mudar as regras das PPPs, parcerias público-privadas. A ideia é atrair mais investimento capital privado em setores como energia, comunicação e transportes. Meu convidado hoje é o vice-governador Antenor Roberto, que está acompanhando esse assunto de perto. Boa tarde, vice-governador. Boa tarde, Jorge, todos que fazem a audiência aqui do RN Acontece, à sua disposição. O que é que pode mudar nessa história das PPPs? Veja bem, está em curso no Congresso Nacional, já com comissão instalada e trabalhando, a discussão do novo marco regulatório que vai tratar das concessões públicas, das PPPs e também de ver formas de captar recursos para investimento em infraestrutura. Então, o governo está se antecipando para acompanhar essa discussão nacional e, dentro da autonomia que o Estado tem com essas regras, o que é que nós estamos pensando? É que a experiência que nós temos de PPP é aquela que levou à construção e à operacionalização da exploração atual do Arena das Dunas. E como os governadores do Nordeste, no qual Fátima, a nossa governadora, vai participar, viajam no próximo mês para a Europa, a gente está querendo aproximar a regra estadual ao nível dos outros estados. Estados como Piauí, como a Bahia, já estão mais avançados na questão da relação com o setor privado. Então, está em estudo a gente ou ampliar a partir do que a gente tem nessa experiência de PPP do Arena das Dunas, ou a gente mandar um novo marco regulatório tratando das concessões. Porque qual é a diferença? A concessão pública, no imaginário popular, é fácil de ver. Se você pensar nessas rodovias, você faz a concessão, o risco do empresário ele assume e a exploração com base nas tarifas previamente estudadas e pactuadas. No que diz respeito à parceria público-privada, qual é o detalhe? É que o órgão público, quando contrata o Estado, no caso, a União, eles continuam com responsabilidade. Por quê? Imagine no caso de um VLT. Se no estudo mostrar que aquela tarifa precisa ser uma tarifa para movimentar 20 mil pessoas durante um determinado período, o próprio contrato vai prever que se aquelas 20 mil pessoas não circularem, o Estado entra complementando. Então, temos que pensar que parceria público-privada, o Estado não se retira dessa obrigação. Ele continua na obrigação porque envolve uma construção, por exemplo, tarifária ao final. Então, todos esses detalhes nós estamos pensando, sobretudo porque a grande crise desses modelos envolve a chamada fundo garantidor. Essa é uma das grandes polêmicas que a legislação precisa enfrentar também. O senhor citou a Arena das Dunas, só que esse contrato é bastante questionado hoje, inclusive tem muita gente querendo revê-lo, né? Por quê? Essa é uma discussão que o Congresso está fazendo. Para o investidor, o grande problema essa experiência começou na Europa, na Espanha, muito forte, hoje na Inglaterra, muito forte, inclusive a Inglaterra, o modelo inglês é uma referência. Agora, a nossa questão jurídica leva o quê? Hoje, a execução de um contrato no Brasil, ele envolve mais discussão jurídica do que engenharia. Então, as empresas, quando contratam com o setor público, elas ficam sempre naquela de que, ao invés de se ocupar da execução do contrato e da operacionalização, porque PPP envolve operacionalização também, ela tem que estar sempre se defendendo das revisões com relação ao preço ou o próprio Estado mudando a forma da execução. Então, o Arena das Dunas foi uma demonstração disso. Nós tivemos modulações na forma do fundo garantidor, no uso, houve a judicialização, o Tribunal de Contas apresenta um parecer, um pronunciamento técnico e passa a exigir e cobrar dos gestores, são 11 ou 12 gestores envolvidos naquilo ali. Então, tudo isso leva a uma instabilidade que não nos interessa, porque ao investidor interessa a segurança jurídica. Por isso que o novo marco precisa estudar detalhadamente com essas experiências, inclusive do Arena das Dunas, para que a gente possa avançar. E Fátima, que vai estar com outros governadores do Nordeste, possa dizer... Ela vai viajar. Vai viajar com os governadores do Nordeste para Espanha, França e Alemanha. E é preciso, então, a gente alinhar com esses estados que estão mais avançados, como Bahia, Piauí, por exemplo, o marco regulatório local. O foco do Rio Grande do Norte é energia, comunicação e transportes? Exatamente. Nós temos essas áreas que foram discutidas nessas... Inclusive, nós tivemos esse encontro Brasil-Alemanha, foi um dos momentos que foi apresentado esse portfólio. As energias renováveis têm sido objeto com a China também, se a China também esteve aqui conosco. Então, essas parcerias privadas são pensadas. A governadora mesmo tem um olhar muito focado na questão de VLT, nessa questão de ferrovia. Então, é um olhar muito importante e que a gente não pode desconsiderar, porque hoje a questão de PPP e concessão é, na verdade, uma resposta à crise fiscal do Estado. Como o Estado não tem capacidade de sozinho realizar, ele vai buscar na iniciativa privada essa complementação. Vice-governador Antenor Roberto, o governo chegou a anunciar que houve um entendimento, um acordo com os prefeitos nessa questão do PROED. Não é o que a gente está acompanhando aí. Hoje, mesmo no rádio, como a gente acompanhou, quem
quem viu aqui o jornal já desde que começou, o prefeito Natal disse que vai judicializar essa questão do PROED. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? É um direito dele judicializar, até porque foi um dos prefeitos ausentes, que não participou desse fórum que os prefeitos discutiram com a governadora, que sempre de forma transparente, como é próprio ele participou do governo da primeira reunião. Ele não participou dessa em que ele disse que houve o acordo, o entendimento. Então, veja bem, o modelo que nós encontramos, falido, do PROAD, não era uma renúncia fiscal, era um empréstimo, é um contrato de mútuo. Então, o Estado emprestava para o empresário abater no ICMS. Um modelo que faliu, porque eram quase 50 mil empregos, caiu a metade. Então, nós ficamos sem competitividade. Durante a campanha, o que é que se dizia? Nós perdemos indústria para Paraíba, para o Ceará. Então, você tem que buscar as causas disso. Discutindo com o setor produtivo, empresarial, com a Fierne, ficou claro de que o PROAD precisava ser modernizado para que nós apresentássemos, em lugar de um mútuo, de um contrato de empréstimo para o empresário, uma renúncia fiscal nos moldes em que é feito pela Ceará, pela Paraíba, que esse é o desejo de todo mundo, que a gente fique nesse... Então, para devolver o Estado do Rio Grande do Norte essa competitividade, nós fizemos o PROED. Então, como era antes? Antes você pegava R$100, se você quiser pegar R$100 do empréstimo do mútuo, e o empresário ia contratar para pagar sob 75. Qual era o problema? Que como tem a transferência do ICMS para os municípios, nós pagávamos sob 100. Então o Estado levava bola nas costas de 25. E as decisões do Supremo são claras. Eu só sou obrigado a repassar para o município como transferência aquilo que for efetivamente arrecadado em forma de ICMS. Então, nesse contrato de mútuo, existia uma falsa renúncia fiscal. Agora não. Nós estamos devolvendo para o modelo de renúncia fiscal. Agora, sobre a estimação do ICMS, o empresário, de acordo com a plataforma que ele for apresentar no contrato, de contratação de empregados, de expansão dos negócios, e de estratégia dele dentro da economia, ele vai lograr uma renúncia que pode chegar até 100%. Então, agora é renúncia fiscal para valer. Por isso, nós estamos muito tranquilos sobre a discussão jurídica disso aí. Vocês não estão temendo a suspensão do programa? O PROAD já acabou, não, expirou em julho. Não temos. O PROED está sob ameaça de um decreto legislativo da Assembleia e essas decisões dos prefeitos de judicializarem. A Assembleia tem consciência. Todos têm consciência sobre a economia e a crise que o Rio Grande do Norte enfrenta. O governo corrigiu, e você aqui acompanhou muito bem, a questão do querosene de aviação, que era uma aberração, não existia contrapartida, nós perdemos esse voto, estamos resgatando. Nós estamos tomando providências na área fiscal. Existe uma guerra fiscal, por mais que eu e você não concordemos, ela é real, ela existe aí. Então, tudo que foi cobrado da governadora, ela está dizendo, estou deixando o Estado competitivo. Como é que ela vai viajar para o exterior? Como é que nós estamos aqui discutindo com os empresários e a gente fica sem uma renúncia fiscal? Nos parâmetros do Ceará, as indústrias vão embora daqui, então nós temos que segurar. Os prefeitos precisam pensar que o emprego repercute em todos os municípios e nós não estamos fazendo nenhum confisco, porque a legislação, o prefeito Natal usou a legislação é clara, a transferência constitucional importa sobre o valor do tributo efetivamente realizado. Isso nós vamos cumprir, estamos cumprindo dentro da nova lei. A decisão do prefeito Álvaro Dias tem um peso, porque é o prefeito da capital. O senhor acha que outros prefeitos não vão aproveitar e, sei lá... Todos os prefeitos que procuraram a governadora nessa mesa, nós nem tínhamos a obrigação de fazermos qualquer compensação, porque não existiria nem esse instrumento da compensação com previsão legal. Mas é a sensibilidade, a governadora foi parlamentar. Ela disse, eu não posso considerar que na transição do modelo, a ausência disso que a gente pagava a mais, que era pagar sobre 100 o que você tinha sobre 75, que nós podemos ver. Então, vamos ver modulações. O próprio Aldemir, um cara fantástico, secretário de Finanças. Aldemir Freire. Aldemir Freire, Planejamento Financeiro. Não, governador, vamos encontrar aqui um estudo, porque o nosso objetivo não é de beligerância com os municípios, é de todos entendermos que o que vem primeiro é o emprego. O emprego vindo, a indústria se instalando, vem toda uma cadeia em torno daquela indústria principal que beneficia a todos, inclusive o município. Agora, nesse meu tempo, o que é que a gente pode fazer para apoiar os municípios? Então, diante disso, do diálogo, eu acredito que a própria Assembleia está muito sensível, o presidente da Assembleia, o setor empresarial tem feito seus pronunciamentos. Eu acho que isso não cabe como bandeira eleitoral. Eu acho que isso tem... O senhor vê isso? Isso pode ter um certo efeito, porque nós vamos entrar no ano eleitoral, então a gente precisa ter muito cuidado. A economia do Rio Grande do Norte tem uma fragilidade tão grande que nós não temos direito de vulnerarmos ela em qualquer aspecto. Porque a governadora está fazendo um esforço extraordinário para recompor as bases mínimas do Estado, que estavam destroçadas. É um Estado em calamidade financeira e sob escombros administrativos. E parabéns, então, para nós, através da liderança da governadora, que está restabelecendo esse paradigma, inclusive, para o setor empresarial. O governo estadual
instalou nesse final de semana o GGI, Gabinete de Gestão Integrada, para acompanhar essa crise ambiental no litoral do estado, né? Foi tarde demais, não, vice-governador? Quase 2 meses aí, desde o início das manchas? Não, tardio é o governo federal, porque a ação era do governo federal. O que nós tivemos fazendo o tempo todo, como alguns... Porque é o seguinte, quando essas imagens aparecem, essas imagens, infelizmente, para os estados como Bahia e Pernambuco, são mais dele do que as nossas. Nós, até agora, digamos, as sequelas sobre o litoral do Rio Grande do Norte não atingem aquelas proporções. Mas não é por isso... Mas foram 42 pontos só mas somente animais aí aparecendo durante na praia, as imagens do noticiário nacional, ficou criando essa ideia. Então, o que é que nós fizemos desde o início? Os nossos órgãos de controle atuaram dentro do que foi a média, do que o governo de Pernambuco fez, todo mundo. Só que você vê em algumas imagens nacionais que eles já têm as equipes, o Estado com os voluntários. Porque como o governo federal não conseguiu dar resposta nem sobre a natureza, nem a interrupção disso, então cada Estado foi fazendo seu modelo. A governadora tem esse papel, ela sempre está presente. Por isso que sábado ela fez questão de ir para dentro da reunião, participar, liderar. Mas esses grupos de trabalho técnico já estavam funcionando. Como a nossa Procuradoria também é muito proativa, nós já estávamos com essa ação do Ministério Público Federal atuando enquanto Procuradoria. Tanto é que vamos nos encontrar todas as Procuradorias dia 31, porque nós estamos, cada incidente desse que você vê, cada tartaruga, cada episódio, claro que você tem que ter toda a necrópsia para saber se realmente a causa é aquela, cada dano desse está sendo levantado como inventário, porque as procuradorias estaduais vão todas ajuizar o dano contra a União. Porque, de fato, a leniência, a incapacidade de dar uma resposta dessa, traz o prejuízo para os estados que vão ter o verão. Felizmente, eu acredito que nós vamos poder corrigir isso a tempo de não ter maiores prejuízos para o verão, porque essa notícia chega no exterior, que uma imagem... e nós precisamos muito de um verão, então nós temos que ter muito cuidado com as nossas imagens, nós não vamos esconder nada. Agora, nós precisamos dizer que as nossas praias estão aptas a receber esse turismo, porque isso é muito importante, inclusive, para a nossa economia. O jornal O Globo hoje informa que o governo federal vai ressarcir os estados por conta dessa limpeza das praias. Vamos ver realmente se esse dinheiro vai chegar. Nosso tempo está acabando, mas eu queria um comentário do seu sobre a repartição do dinheiro do pré-sal. Foi justo o que foi decidido em Brasília? Não foi justo, né? Mas é fruto, digamos, desse modelo que nós temos federativo. Você tem um Senado, por exemplo, o Senado cumpriu a regra, que é a regra da transferência que acontece para os estados e municípios. E pelas regras nós receberíamos já mais de 400 milhões. As regras do FPE. As regras do FPE. Aí quando chega na Câmara dos Deputados, vem aquela ideia, não de um país, de um Estado-nação, mas de uma fragmentação de um modelo que vai vulnerando a identidade nacional, dizer o seguinte, não, o Estado mais forte com sua bancada, aí faz aquela mudança das regras depois de tudo pactuado e negociado. O Estado vai perder, acho que algo em torno de 140 milhões. Isso. Infelizmente, temos esse prejuízo devido a essa visão muito egocêntrica, sobretudo dessas bancadas dos estados mais ricos, não entende que o país tem que prosperar como um todo. Você não só pode ter prosperidade na região sul e sudeste. Então, infelizmente, é mais um momento em que a disputa dos estados federativos coloca em prejuízo os efeitos mal da nação. Os estados do Nordeste e da região Norte são aqueles que mais precisam de apoio para o desenvolvimento, porque, historicamente, o modelo de desenvolvimento brasileiro foi aquele que mais excluiu essas regiões. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso estúdio do vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Antenor, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais essa oportunidade. É isso aí.